É desejo de Deus ser amado por suas criaturas, ser amado pelos seres humanos. E é desejo dele salvar, dar a vida eterna a todos. Assim, se esse é o desejo de Deus, será esse desejo imposto a todos? Já estaria tudo decidido, já estaria tudo predestinado? Alguns predestinados para a salvação, outros predestinados para a condenação? Vamos ler o texto do apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 1, dos versos 9 até o verso 11. Desvendando-nos o mistério da sua bondade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como a da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O verso aqui parece dizer, irmãos, que o Senhor Deus faz todas as coisas conforme a sua vontade, conforme o conselho da sua vontade. E nesse sentido, nós estaríamos então predestinados. Predestinar, irmãos, pode se decidir previamente. Predestinar quer dizer decidir preliminarmente. E essa decisão pode ser unilateral ou pode ser bilateral. Uma pessoa pode predestinar outras segundo a sua própria vontade, ou pode haver a predestinação segundo o conselho de mais de uma pessoa. É claro que se pode decidir algo previamente de forma unilateral ou de uma forma que leve em conta as livres decisões de outras pessoas. As Escrituras ensinam que Deus age de acordo com essa segunda opção. Como é que Deus age de maneira unilateral? Não. Ele age considerando também a opinião e as decisões das outras pessoas. Assim, predestinar refere-se ao que Deus planeja para o futuro, depois de levar em conta o que ele sabe previamente sobre as decisões livres das criaturas. Assim, Deus guia a história de modo providencial para os seus bons propósitos para todos, mesmo respeitando a liberdade necessária de um relacionamento autêntico de amor. Olha, os seres humanos têm liberdade para escolher. Às vezes e muitas vezes fazem más escolhas, mas mesmo assim, o Senhor atua de modo providencial para que os propósitos sejam atingidos, atinjam a todas. Efésios 1:11 diz que Deus faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Isso significa que ele determina que tudo aconteça exatamente como ele deseja? À primeira vista, Efésios 1:9 a 11 parece confirmar essa ideia. No entanto, essa interpretação vai contra textos bíblicos que mostram que muitas vezes as pessoas rejeitam o plano de Deus para elas. Se a Bíblia não se contradiz, como podemos entender essas passagens? Vamos ver algumas passagens. Lucas 7:30. Os fariseus e os professores da lei, porém, não quiseram ser batizados por João, e assim rejeitaram o plano que Deus tinha para eles. Qual era a vontade de Deus? Qual era a vontade ideal para a liderança judaica, a liderança religiosa judaica? Era que eles fossem batizados por João, que eles se arrependessem, o batismo de arrependimento. Mais ainda, Salmo 81:11. O meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Qual era a vontade de Deus? Qual era a vontade ideal de Deus para o seu povo? Que eles ouvissem a sua voz. Mas eles não ouviram, não atenderam. A vontade ideal, irmãos, a vontade ideal de Deus se refere que é o que Deus prefere que ocorra e que ocorreria se todos atendessem o seu desejo. Deus tinha vontade que todos chegassem ao entendimento. Deus tinha vontade de que todos aceitassem o Senhor, tem a vontade de que todos aceitem o Senhor Jesus Cristo. Essa é a vontade ideal de Deus. Mas isso não acontece. Se isso não acontece, irmãos, o que acontece agora é a vontade remedial de Deus, ou a vontade corretiva. É a vontade divina, levando em conta todos os outros fatores.
inclusive as decisões livres das criaturas, que muitas vezes se afastam daquilo que o Senhor prefere. Quando as pessoas se afastam do que o Senhor prefere, quando as pessoas se afastam do que é a vontade ideal de Deus, Deus agora então atua com a sua vontade corretiva, acertando as situações da melhor maneira, para que ainda que o povo não faça a vontade de Deus, não atenda a vontade ideal de Deus, para que essa vontade agora corretiva possa atender aos desejos de Deus com relação ao povo. Efésios 1:11 que lemos, nos predestinou, parece que essa é a vontade corretiva de Deus. Ora, depois de todas as escolhas humanas, Deus ainda quer salvar. Veja Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, daqueles que estão ajustados aos seus planos. Veja, irmãos, o que a nossa lição está mostrando hoje, quer mostrar hoje, é que o Senhor ajusta os seus planos da melhor maneira para melhor atender os seus filhos, as suas criaturas, apesar das más escolhas das criaturas. Por que ele faz isso? Por conta do seu amor, o amor por cada um de nós. Deus nos abençoe para que a gente possa, na medida do possível, atendermos à vontade ideal de Deus para cada um de nós. Qual é a vontade ideal de Deus para cada um de nós? É que nós aceitemos o Senhor Jesus Cristo, é que nós sejamos leais a Deus, é que nós amemos a Deus sobre todas as coisas, que nós amemos o próximo. Essa é a vontade ideal de Deus. Mas se ainda, irmãos, porventura a gente não cumprir essa vontade ideal, o Senhor agora tem a sua vontade corretiva, a sua vontade remedial, que é para fazer que, mesmo assim, nós tenhamos o melhor sucesso possível. Ele não vai nos livrar dos nossos problemas, ele não vai livrar das consequências, mas o Senhor continua querendo que nós sejamos salvos. O Senhor vai ajustar seus planos para que a gente possa encontrar a salvação, para que a gente possa ser salvo, porque o plano inicial de Deus é que nós sejamos salvos. E se nós não vamos cumprir, não vamos obedecer à vontade ideal de Deus, ele tem a vontade redentiva, a vontade remedial para fazer com que todos nós sejamos salvos. Mas sempre, vejam, sempre segundo a nossa vontade, segundo a nossa escolha, que é o valor mais importante que o Senhor colocou nos seres humanos, o livre-arbítrio. Deus abençoe e que a gente possa atender à vontade ideal de Deus para cada um de nós.